Antony e Sancho estão de volta ao Manchester United. Mas por que dois jogadores que preferiam estar em qualquer outro lugar do mundo estão tendo que voltar para o clube em que eles não deram certo? Os motivos você só vê aqui no EP Loucos. Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao EP Loucos, e essas histórias são completamente diferentes, né? Antony vem de uma temporada espetacular e eu diria surpreendente no Real Betis. Todo mundo empolgado, chamando ele de GOAT, aquela brincadeira de lacabra, porque ele fez uma temporada muito acima das expectativas. Recuperou seu futebol, talvez tenha voltado ao nível do Ajax, porque o padrão de defesa, né, a dificuldade é maior do que na Holanda, e mesmo que os números dele tenham sido talvez um pouco menores, mas o desempenho numa liga como a espanhola vale muito mais do que no campeonato holandês. Então, talvez tenha sido a melhor temporada da vida dele. E você vê que ele se identificou com o clube, adorava estar lá, jogar lá, a torcida abraçou de uma maneira muito bacana e emocionante também. E apesar de ele não ter ido muito bem na final da Conference League, né, ele foi decisivo em várias fases e foi decisivo em La Liga, inclusive ajudando o time a chegar na Liga Europa na próxima temporada. Mas por ironia do destino, o bom desempenho dele fez com que ele voltasse ao United valorizado. E não vai ser por qualquer quantia que o United vai vender o jogador. E aí o Real Betis, por mais que tenha muito interesse, é muito improvável que eles tenham condições de bancar uma transferência de 30, 40 milhões de euros. E agora, inclusive, tem outros mercados. Então deve haver interesse de outros clubes, e aí o United tende a ouvir outras propostas, mas é curioso que Antony está sendo de uma forma irônica refém do próprio sucesso, né? Ele acabou que valorizou um pouco seu passe, né? Vamos dizer assim, seu valor de mercado, e não é qualquer clube que tem condição de arcar com essas despesas, não tanto de salário, que é negociável, mas de transferência mesmo, né? E o United tá querendo reformular o time com a Amorim e vai precisar vender bem também alguns jogadores por causa das regras de fair play, lucro e sustentabilidade. E aí do outro lado a gente tem uma história completamente diferente, porque Jadon Sancho é um cara que tinha todas as condições de permanecer no Chelsea. Inclusive um fato curioso é que já se tratava no Chelsea como uma obrigação de comprar, né? Uma obrigação de compra. Porém, existia uma cláusula que permitia que o Sancho fosse mandado de volta ao United caso o Chelsea pagasse 5 milhões de euros. Se livraria da opção, no caso da obrigação de comprar, que dava essa opção de devolver. E foi exatamente isso que acabou acontecendo. O Chelsea resolveu pagar a rescisão para fazer com que Sancho voltasse ao United. Aí todo mundo deve pensar, nossa, o cara é tão ruim que forçou o clube que estava interessado nele, a priori, pagar um dinheiro para mandar ele embora. Mas quando você ouve os detalhes, você percebe que não é bem assim. O que aconteceu na realidade foi o seguinte: o Chelsea procurou o jogador porque tinha um interesse de fazer a sua contratação de forma permanente. Porém, o jogador não facilitou as negociações em termos de salário. Ele estava ganhando no United e continua ganhando, né, 300 mil libras por semana, mas aí, na negociação com o Chelsea, ele não abriu mão do seu salário atual. O planejamento do Chelsea envolve a contratação de jovens jogadores com salários razoáveis, no projeto longo, né, contratos longos, e pensando a longo prazo, mas com salários um pouco mais modestos comparado aos grandes clubes da Premier League, dos mais ricos, como o United e o City. Nesse caso, se ele tivesse topado a manutenção do seu salário, né, porque o Chelsea pagava metade e o United pagava metade, e em 150 mil euros por semana, era bem possível que ele tivesse continuado no Chelsea. Mas ele resolveu sentar no contrato, permanecer do jeito que estava pelo dinheiro, e agora voltou para um clube que não tem a mínima intenção de incluí-lo nos projetos das próximas temporadas. A Amorim está montando um time novo, em que ele vai utilizar a sua formação favorita, está contratando jogadores específicos para funções que ele deseja, talvez num sistema de 3 zagueiros, com 2 meio-campistas, tipo 2 camisa 10, e é improvável, né, que ele, dependendo mais de alas do que necessariamente de pontas, é muito improvável que Sancho se encaixe no meio
ou em qualquer outra posição. E aí, nesse caso, a tendência, inclusive, tem informações que o United está interessado também na contratação de Boomer, né? Que é o jogador atacante do Brentford, que teve uma baita temporada. Então, a tendência é que você tenha um meio campo ali, talvez com Cunha e Boomer. E aí, qual é a possibilidade de Sancho ser reaproveitado? Muito difícil, né? Até porque ele não saiu do United nos melhores termos. Então, um jogador que tem a oportunidade de recomeçar no Chelsea, fez uma temporada razoável, ele não tá com esse moral de ficar pedindo salários astronômicos, porque ele não teve uma temporada que justifique isso. Não é o caso de Antony, que tá em alta, né? Ele teve uma temporada razoável. É verdade que fez um gol bonito, né, na final da Conference League, mas também em um jogo que já estava praticamente finalizado, né? Não foi um gol decisivo, vamos dizer assim. E aí, no final das contas, é um cara que claramente está pensando mais nas finanças do que na sua carreira. E outra coisa, é meio humilhante, né? Embora o contexto seja importante nessa história, não é simplesmente o Chelsea não quis, paga os 5 milhões de euros e não, vai embora. Existe um contexto aí do alto salário que ele não quis abrir mão, mas não deixa de ser um fato humilhante, né? De você ficar sendo jogado entre dois clubes que também não estão fazendo muita força para poder te contratar. Mas, na verdade, o grande culpado dessa história foi o próprio Sancho, que não quer abrir mão de ter os maiores salários da Premier League, né? Enquanto Antony está em alta e deve receber em breve propostas para poder ir para alguns mercados interessantes na Europa, o caso de Sancho é um pouco mais complicado, porque a única passagem dele brilhante foi no Dortmund, a segunda foi razoável para boa, mas não foi nada espetacular, e eu não sei se ele tem tanto mercado assim. Então ele ficar fazendo esse jogo duro para o quê? Ficar no banco, no United, só ganhando dinheiro, passa uma péssima imagem em relação a gerenciamento de carreira. Então, 2 jogadores voltam ao United, o United provavelmente não vai aproveitá-los na próxima temporada, mas por motivos diferentes. E se eu fosse arriscar, Antony tem muito mais chance de ser aproveitado, né? Até porque a Amorim chegava a escalar ele em alguns jogos e tal. Dificilmente ele tinha muitos minutos, né? Não era titular, mas ele pelo menos era escalado para o jogo. Mas o Rashford, por exemplo, foi descartado logo no início. E Sancho, por causa daquela briga com o Ten Hag, eu não sei se era uma briga particular com o treinador ou se ele acabou brigando com mais gente dentro do clube, né? Mas o clima talvez não seja dos melhores, é um pouco improvável que ele permaneça. Mas se não tiver muitas propostas, vai ter que ficar comendo banco ou talvez nem ser relacionado. Olha o risco que ele está correndo, um jogador com passagem por seleção, extremamente promissor, mas tudo pelo dinheiro, né? Alguns jogadores são assim. Obrigado por assistir. Por favor, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima. Valeu!